265, número 265. Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10, vamos fazer a leitura dos 21 versículos. Daniel 10, versos 1 até o 21. Daniel capítulo 10, versículo 1 diz assim a palavra do Senhor: No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra, teve a inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejava, não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz, seu corpo era como berilo, seu rosto como um relâmpago, seus olhos como tochas de fogo, seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como um estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam.
Fiquei, pois, eu só, contemplei essa grande visão, e não restou força em mim. Meu rosto mudou de cor e se desfigurou, não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Então ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Ao falar ele comigo essas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. E eis que, como semelhança dos filhos dos homens, me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: Meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores, não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, já não me resta força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu. E disse: Não temas, homem muito amado, paz seja contigo. Sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: Fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. E ele disse: Sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está expresso na Escritura da verdade. Ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Vamos orar, pedir a direção de Deus, a bênção de Deus, para a meditação na sua palavra. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te adoramos, te louvamos por esse momento, ó Deus, tão bom e importante nas nossas vidas, que é podermos chegar diante de Ti e render graças ao Senhor e adorar ao Senhor na beleza da Tua santidade e louvarmos o Teu santo e grandioso nome, pois Teu é o reino, ó Deus, o poder e a glória para todos sempre. Todo louvor, toda a honra, toda a glória sejam dadas ao Senhor, pois Tu és digno, ó Deus. Tu és santo, santo, santo. E nós reconhecemos e sabemos disso e nos prostramos diante do Senhor para o adorar, para Te bendizer, para Te agradecer, Deus, por quem Tu és, o único Deus vivo, verdadeiro, a quem pertence o céu e a terra, Criador e sustentador de todas as coisas, Deus Todo-Poderoso, Deus forte, o Altíssimo Deus. Nós Te engrandecemos, nós Te bendizemos nessa manhã. Te louvamos, ó Deus, também pelo imenso privilégio de, como igreja do Senhor, como povo do Senhor, estarmos reunidos. E também, ó Deus, poder abrir a Tua palavra, poder meditar nela e poder, ó Deus, ser edificados e fortalecidos pelo Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, nesse tempo, abrindo nosso entendimento, iluminando os olhos do nosso coração
para que possamos, ó Deus, compreender as maravilhas da Tua lei. Abençoa cada um dos irmãos, cada família, ó Deus, aqui presente, assim como também aqueles que não puderam chegar agora de manhã, chegarão à noite. Que Tua igreja seja fortalecida nesse dia, edificada, e para assim, ó Deus, viver mais para o Senhor, para glorificar mais o Teu santo nome. Te agradecemos, ó Deus, e oramos em nome de Jesus. Amém? Daniel capítulo 10, então hoje nós vamos então falar de mais um momento em que Daniel está diante do Senhor, tem mais essa revelação, essa visão que o Senhor lhe concede e fala com o Senhor nesse momento. Semana passada a gente viu sobre a oração, especificamente a oração de Daniel, e bem verdade no capítulo 10 também, ele de certa forma está falando com o Senhor, ao mesmo tempo que ele está contemplando e tendo esse direcionamento da parte do Senhor relacionado aos acontecimentos. Então nós vamos destacar um pouquinho o capítulo 10, e aí então restarão o capítulo 11 e 12, cujos capítulos tratam mais especificamente então das profecias a respeito dos eventos vindouros, pensando lá na época de Daniel, dos eventos que viriam pela frente. E aí então daí a gente toca nesses pontos que ele menciona lá no capítulo 11 e 12, e também mencionou no capítulo 9, no finalzinho, que a gente acabou não abordando. Então aí no capítulo 11 e 12 a gente aborda daí toda essa parte daí que ele vai retomar, e que ele na verdade tem a visão e que o Senhor concede para ele a informação a respeito dos acontecimentos vindouros. Mas tratando especificamente hoje do capítulo 10, os irmãos lembram que a semana passada a gente falou da oração de Daniel, e enfatizamos que Daniel, ele estudando, meditando, se aplicando a leitura dos profetas, especialmente Jeremias, ele entendeu que o período de 70 anos que eles ficariam exilados estava chegando ao final. E daí, baseado nisso, ele faz a sua oração, ele clama pela restauração do seu povo, clama pela restauração para que eles pudessem retornar à sua terra e assim por diante. Capítulo 10, nós já avançamos, temos que lembrar que um capítulo não foi escrito logo após, um dia depois do outro, mas são eventos que foram se sucedendo e vão passando-se os anos. Tanto que no capítulo 10, a gente tem o quê? Nós já estamos num outro momento. Qual momento? O momento é que já está havendo aquela oração de Daniel no capítulo 9, já tem sido respondida, e o povo de Israel já está, uma parte dele já está retornando para a sua terra, para Jerusalém, para construir novamente o templo, Só para a gente ter uma ideia, então, nota que no capítulo 10, versículo 1 diz assim: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia. Aí, segura aqui em Daniel, volta só um pouquinho, irmãos, ali em Esdras. E aí, uma sugestão para quem quer acompanhar a história e continuar lendo sobre a história, o que vem na sequência, a minha sugestão seria então você ler Esdras e Neemias. Então volta lá para Esdras, capítulo 1, lembrando que ele capítulo 10, Daniel está dizendo assim: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia. O livro de Esdras abre dizendo assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia. Então nota que o que Esdras vai relatar é anterior àquela visão de Daniel que a gente vai ver no capítulo 10. Porque aqui em Esdras é no primeiro ano de Ciro. Daniel diz que ele estava já no terceiro ano.
Então, né, em Esdras diz: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, Daniel já tinha compreendido lá atrás, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, Judá. Eu não vou continuar lendo, né? Mas o que vai acontecer ali? No primeiro ano de Ciro, ele já encaminha um grupo de judeus lá para Jerusalém para começar a reconstrução do templo. O que quer dizer isso para a gente? Ela volta lá para Daniel. Daniel já está no terceiro ano. Ou seja, já faz 2 anos pelo menos, que um grupo de pessoas já retornaram lá para Jerusalém e que o templo está sendo reedificado. Então é nesse momento, no terceiro ano, que tudo isso já aconteceu. Daniel tem aí por volta de 80 anos, em torno de 80 anos, e tudo isso está acontecendo, e ele agora então tem essa visão. Então, só para a gente identificar esses momentos. Veja que o capítulo 9 em um momento, o capítulo 10 em outro momento. Já se passaram alguns anos, né? E pessoas já foram lá para Jerusalém, já estão reedificando o templo e assim por diante. Volto lá para Daniel capítulo 10, e aí então a gente vai ter Daniel descrevendo o que acontece nesse terceiro ano. Sabendo que há pessoas, que há judeus que já foram, que já começaram a reconstruir Jerusalém, que já estão tendo dificuldade. Se você ler o livro de Esdras, aí que o exercício é interessante, né? Você lê o livro de Esdras, você vai ver que eles estavam tendo dificuldades, até mesmo oposições, muitas lutas para reedificar o templo. E Daniel, então, ele no capítulo 10, ele diz assim, que no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira, envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve inteligência da visão. Versículo 2: naqueles dias eu, Daniel, planteei durante 3 semanas. Então Daniel, quando ele tem então essa visão, que a gente já vai ver, ele, ciente do que estava também acontecendo lá em Jerusalém e das dificuldades, ele tem essa visão. E aí ele faz o quê? Né? A primeira coisa, quando ele tem essa revelação, essa visão, diz assim o texto, que ele ficou planteando durante 3 semanas, durante 21 dias, né? Durante 21 dias ele esteve chorando, na verdade, né? Por quê? Porque ele estava contemplando, além de ele contemplar e ter a visão dos fatos, né, que como ele vai receber ali do Senhor, daquilo que viria pela frente, mas ele está ciente de várias coisas que estão acontecendo no meio do povo de Israel. Ele está ciente de que há várias lutas lá, várias dificuldades para reconstruir o templo. Talvez a gente se pergunte, por que Daniel não voltou, né? Por que Daniel já não voltou lá para Jerusalém? Possivelmente porque não competia a ele isso, né? E ele é uma pessoa que fazia parte vamos dizer assim, da cúpula do governo ali, e também a sua idade já avançada, né? Então, é bem provável que todos esses fatores ele acabou ficando, né? E não teve nem como de retornar lá para a sua terra. Mas a sua preocupação, a gente percebe que era com o povo de Israel, com o seu povo, com a restauração desse povo, com o retorno deles, com a reconstrução do templo e assim por diante. Então, quando ele tem a visão, quando ele tem a noção das coisas que vêm pela frente, sabendo também dessas dificuldades que eles estão enfrentando, ainda que com gratidão, né, por poder retornar, muitos judeus poderem retornar. Ao mesmo tempo, se a gente vai pegando alguns detalhes do texto, da história, a gente vai perceber que muitos judeus nem quiseram mais retornar. Eles se adaptaram, né, e se acostumaram com a Babilônia, com depois lá o domínio Medo e Persa, que eles acabaram ficando por lá, e isso também entristecia Daniel, né?
Não era o caso dele, a situação dele era atípica, né? Era diferente, mas muitos acabaram se acomodando a isso. E Daniel então fica por 21 dias, diz ele, chorando, né? E planteando, jejuando, diz o texto, por toda essa situação, né? Ele vai dizer então que ele esteve por todo esse período. Não existe nada de segredo, nada de mistério no número 21, irmãos. Assim como o número 40 e assim por diante. Há pessoas que às vezes retiram esses números da Bíblia e tornam eles, ou fazem deles coisas assim: olha, se você fizer 21 dias, então uma corrente tal, ou tal coisa, então isso vai acontecer na sua vida. Não, isso é misticismo. Poderia ser, ele ter planteado 28 dias, 16 dias, 17 dias, não ia alterar nada. Mas o texto está relatando o período que ele ficou chorando, planteando. Então é muito perigoso quando pessoas, e infelizmente tem muitas pessoas que fazem isso, elas retiram textos fora do seu contexto, especialmente nessa questão de número, episódio de numerologia, essas coisas assim, e daí ficam trabalhando em cima dessas coisas. Não é isso que a Bíblia, não tem nenhum princípio aqui, nenhuma regra para que você faça 21 dias, 40 dias e assim por diante. O que o texto está mostrando, e a ênfase no texto importante, é o quebrantamento de Daniel. Isso é importante. Isso é o choro dele, percebendo todas essas dificuldades. Então ele chora, ele jejua, ele busca a face de Deus. Esse é o princípio, na verdade, que a palavra está, que é importante para a gente aprender com Daniel, né? Esse é o princípio que nós devemos aprender. Daniel se preocupava, a gente já sabia disso, né, pelo capítulo 9, muito com a sua nação. E ele ainda que ele não voltou, mas ele se colocava junto com o povo. Lembra que no capítulo 9 ele confessa os pecados do povo e ele se coloca junto. Então, ainda que ele não estivesse lá em Jerusalém, mas ele se compadece, isso mexe com ele, e ele ora a Deus, ele clama ao Senhor. E aí então o versículo 4 diz assim: no dia 24 do primeiro mês, estando eu à porta do grande rio Tigre. Aí ele vai relatar a visão, né? Levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de ufaz. Então aí ele mostra então essa visão que ele tem, essa visitação, vamos dizer assim, de certa forma, do céu, né? Da parte que ele diz que ele contempla ali um homem, né? Ele diz assim: levantei os olhos e vi, eis um homem vestido de linho, né? Tudo indica aqui que a descrição que ele vai fazer aqui, baseada na descrição e baseada em Apocalipse, está se referindo ao Senhor Jesus, o que ele coloca ali, né? Ainda que algumas pessoas discordem disso, né? Mas tudo indica isso. Eu parto dessa interpretação, né? E desse entendimento aqui, né? Então ele tem essa visão, essa compreensão, e que ele descreve, né, desse homem que ele caracteriza, né, vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro, puro de ufaz, seu corpo era como berilo, seu rosto como um relâmpago, seus olhos como tochas de fogo, seus braços, seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Então ele faz a descrição do que ele viu. É interessante que ele dá o local, né, ali no rio Tigre, e ele diz também que havia outras pessoas com ele a princípio, né? Ele diz assim: havia outras pessoas, mas só eu, na verdade, tive essa visão. Os que estavam comigo, quando eles perceberam alguma coisa, eles fugiram, foi todo mundo embora, né? E aí eu estive ali, e aí ele vai falar também com esse homem, que, como eu mencionei, tudo indica ser uma visão, o que a gente chama de uma teofania, aparecendo o próprio Senhor ali, né? E aí ele vai dizer então
algumas palavras também, né? Com relação ao que estava acontecendo. Mas antes, ele diz assim, versículo 7, só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, não obstante caiu sobre eles grande temor, fugiram e se esconderam. É interessante que se você ler cuidadosamente o texto, você vai perceber uma semelhança, uma certa semelhança dessa visão dele aqui, com a visão que Paulo teve quando ele estava a caminho de Damasco. Bem interessante. Dá para fazer até uma comparação, né? Quando Paulo estava ainda Saulo, né, perseguindo os cristãos, e ele então, com ódio, né, querendo matar os cristãos, ele vai até Damasco, a caminho de Damasco, ele está a cavalo, de repente ele vê uma luz, né, e o cerco, e daí ele cai por terra, né? E aí o Senhor fala com ele, só que aqueles que estão com Paulo não têm essa compreensão, pelo contrário, ficam assustados, percebem alguma coisa, mas eles não têm a visão, não ouvem aquilo que Paulo e Saulo de Tarso ouviu. E é bem interessante, porque você tem várias coisas similares. Por exemplo, apesar de ter várias pessoas ali, é Daniel que tem a visão. Segundo os outros, acabam se afastando, assim como também no caso de Paulo, né? Daniel, ou melhor, Saulo, ele cai por terra. Você vai ver que Daniel também fica prostrado. Ele não consegue nem, chega um determinado momento que ele não consegue nem se levantar. Precisa até de ajuda. Saulo também fica prostrado, fica por terra. E daí quando ele se levanta, ele fica cego, na verdade. Ele fica 3 dias cegos. A gente lembra lá do texto, né? Então você vai vendo várias coisas semelhantes, assim. É também interessante de observar isso. Mas Daniel, o importante da gente observar aqui e destacar é que quando ele tem essa visão, há um quebrantamento, né? A gente pode dizer. Versículo 8 diz assim: fiquei, pois, eu só contemplei essa grande visão, não me restou força em mim. Meu rosto mudou de cor, se desfigurou, não retive força algum. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentido o rosto em terra. Como eu mencionei para os irmãos, creio eu que ali se referia ao anjo do Senhor, a uma teofania, o próprio Senhor se revelando. E aí eu volto a tocar num ponto que volte e meia eu falo isso aqui para os irmãos, mas é importante a gente, né, pelas escrituras, ir observando isso. Irmãos, percebem que quando alguém teve, lá no passado, um encontro com Deus, no sentido de ter uma visão, de ter uma aparição, e coisas que eu já mencionei para os irmãos, que não há mais necessidade hoje, porque essas coisas de visão, de sonho, isso eram coisas lá no passado, porque ainda a própria palavra estava sendo escrita. Então a revelação de Deus estava sendo ainda nesse sentido, um processo, né? Até que Deus mesmo veio até nós. Aí uma vez que Deus vem até nós, irmão, você não precisa mais nenhuma revelação. Você tem o próprio Deus conosco aqui, Cristo. Você tem a própria palavra escrita que registra isso. Então não existe maior revelação do que isso, irmãos. Por isso que é um erro, é um equívoco, é falta de interpretação correta das Escrituras. Pessoas que ficam ainda querendo outras revelações. Aliás, 99,9% das seitas surgem com novas revelações. Pega qualquer história de uma seita, de igrejas que não são baseadas, ou às vezes tem até a Bíblia, né, como fonte, mas não são baseadas na Bíblia. Você vai ver que elas sempre vão ter uma revelação extra. Sempre vão ter uma revelação extra. Mas, irmãos, não precisa mais, porque você já tem a revelação de Deus completa em suas mãos. O que Deus queria nos comunicar, Ele comunicou, usando todos os profetas. Mais ainda, Ele mesmo veio até nós. Cristo Jesus esteve aqui entre nós. O Deus que se fez carne. Pergunto, qual a maior revelação você precisa? Nenhuma, irmãos.
Você não precisa mais. Você precisa crer na revelação de Deus, no que Ele já revelou, na palavra dEle, que é a base da reforma protestante, né? Somente as Escrituras. Por que somente as Escrituras? Porque justamente quando você parte para fora das Escrituras, experiencialismos e coisas assim semelhantes, você vai ter problema. Então, agora, um outro detalhe interessante que eu destaco, meus irmãos, aqui, veja a atitude de pessoas, de profetas. Por exemplo, claro que quando você chegar lá no céu, nós chegamos lá no céu, eu incluo também, né? Quando a gente chegar lá no céu, é óbvio que assim, a gente vai, primeiramente, né, como diz, tem um hino que diz assim, primeiramente eu quero ver o meu Redentor, quero ver o meu Senhor, né? E João diz assim que nós o veremos como Ele é, poderemos contemplá-lo, né, tocá-lo. E sem dúvida esse será, né? Não existiria céu se Cristo, se Deus não estivesse ali. O céu só é céu por causa da presença de Deus. Esse é o melhor lugar do mundo, mas sem a presença de Deus não seria céu. Então, quando você chegar lá no céu, esse vai ser o melhor, você poder chegar na presença de Cristo e assim por diante. Como umas pessoas, assim, uns homens e mulheres muito interessantes, como por exemplo Daniel, você vai poder conversar com ele. O Moisés, já pensou? O Moisés, né? Abraão, né? Então, já pensou? Mas aí, pensa assim, Daniel é um tipo de pessoa assim, que você olha assim, e você vê realmente uma pessoa temente a Deus, uma pessoa, o próprio texto descreve, né? E o anjo lhe fala e chama ele de homem muito amado. Já pensou? Assim, muito amado, Daniel. E aí, você ter Daniel, uma pessoa assim, muito amada, uma pessoa fiel a Deus, temente a Deus, e olha, quando ele tem a visão do Senhor, irmãos, o que ele faz? Ele não resiste, ele cai por terra, ele se prostra. Por isso que é um absurdo pessoas que dizem assim, eu falei para o Senhor, e eu até disse isso para ele, e eu falei isso para ele, e mais aquilo. Irmãos, eu não sei que Senhor a pessoa está falando, eu não sei quem é, mas Deus não. Porque se Daniel e se tantos e todos aqueles profetas que tiveram, Saulo, o apóstolo Paulo, cai por terra. Agora tem gente que acha que pode chegar e falar e dizer. É o contrário, irmãos. Se você estiver na posição de Daniel, como Daniel, ele fica sem forças. Seu físico, né? Ele cai totalmente por terra. Ele só vai se levantar porque vai ser tocado pelo ânimo do Senhor, pelo próprio Senhor, vamos dizer assim, né? A partir da interpretação nossa ali. Pelo próprio Senhor, senão não se levantaria. Senão seus joelhos não seriam levantados, senão ele ficaria ali. E assim eu perdi até o sentido. Então, são essas coisas importantes até para a gente identificar certas coisas que não tem nada a ver com o Evangelho, não tem nada a ver com Deus muitas vezes, irmãos. E que às vezes são propagadas. Voltei nesse ponto ainda, mas eu acho que é importante a gente observar isso, e observa sempre a atitude de homens e mulheres que tiveram esses momentos com Deus, e você vai perceber sempre essa atitude. Né? Isaías, quando ele tem aquela visão do Senhor, se você vai ler no capítulo 1, 2, 3 de Isaías, ele estava olhando para ele e falou assim, ai dos que fazem isso, ai dos que fazem aquilo, ai dos que afastam-se do seu Deus, ai disso, ai daquilo. Quando ele chega no capítulo 6, ele contempla Deus e fala assim, ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, vivo no meio do povo impuro, e os meus olhos viram o Senhor. Ele tremeu na base. E é assim mesmo. Então, essa é a atitude
de Daniel, quando ele tem aquela visão. E aí, versículo 10 diz assim: eis que certa mão me tocou, sacudiu-me, me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. E ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que eu vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo essa palavra, eu me pus de pé, tremendo. Percebe o detalhe? Está tremendo diante daquela situação, diante do que ele está contemplando. Então, é assim que ele vai falar e vai receber as informações. Na verdade, as informações que ele vai receber são respostas às suas orações, que a gente falou semana passada, de como ele é um homem de oração, né? Não só quando jovem, mas agora já com uma certa idade avançada, continuava orando, clamando pelo seu povo, intercedendo pela sua nação, pela sua vida, e as respostas vieram, né? Ele orava ao Senhor e Deus respondia. Olha o que diz o versículo 12, olha que bonito o versículo 12, irmãos. Diz assim: então me disse, não temas, Daniel, porque é claro, o Senhor viu a situação dele, né? E ele diz: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Percebe como que a resposta veio, né? E ele diz assim: desde o dia que você aplicou o teu coração, em outras palavras, desde o dia que de fato você inclinou o seu coração realmente na minha presença, diante de mim, derramou, né? A gente pode usar aquela expressão do Novo Testamento, venham de Marta, lá em Maria, do texto de Marta, venham derramando, né, o meu coração na presença do Senhor. Aliás, essa expressão de Ana, né, venham derramando o meu coração na presença do Senhor. Ou seja, ele tinha aplicado, derramado o seu coração, estava orando, clamando a Deus, e ele disse: desde o dia que você fez isso, Daniel, então eu vim para trazer a resposta para você. E tenho aqui a resposta para o que vai acontecer, que ele vai mostrar no capítulo 11 e capítulo 12, né? Então, mas ele vai dizer assim: olha, como você aplicou o seu coração, a sua vida nisso, então eu vim em resposta. E aí, ele vai dizer assim até de como que é interessante, irmãos, orar. Uma das grandes dificuldades nossas de orar não é simplesmente uma questão física, uma questão de, às vezes, nossas falta de planejamento, mas é porque oração muitas vezes é uma batalha espiritual. Isso é literalmente uma batalha espiritual, não que as pessoas ouvem aí fora, mas orar é uma batalha espiritual, porque quando você realmente aplica o teu coração, quando você ora a Deus, não aquela oração vaidosa pensando em si mesmo, mas oração pensando no reino de Deus, nas coisas de Deus, em primeiro lugar, para a glória de Deus, para que Cristo seja conhecido. Quando você ora nesse sentido, então há uma batalha, e aí é o que o anjo do Senhor vai mostrar para ele, que há uma batalha que a gente nem vê, né? Travada no sentido espiritual mesmo, literalmente, que é o que Paulo chama de: a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas a nossa luta é contra os principados e potestades. E ele está falando de que tipo de luta? É quando você ora, irmão, quando você coloca diante de Deus, quando você ora pela salvação de alguém, quando você ora pelo crescimento espiritual, para que pessoas possam conhecer Deus, para que as pessoas possam amar Cristo, para que o Evangelho seja pregado, para que as pessoas sejam transformadas, para que as pessoas vivam para a glória de Deus. Aqui no caso de Daniel, orando pelo seu povo, a sua nação, orando por as dificuldades que eles estavam enfrentando na restauração lá do templo, e também os conflitos que estavam envolvidos nisso.
Mas veja, Deus responde. Deus responde. Mas é uma batalha. Aí ele vai ter a informação de que quando ele veio, o anjo do Senhor veio para poder trazer a resposta, houve resistência. Você já pensou? A gente nem sabe, né? A gente pensa que a oração é uma coisa assim, mas quando você ora realmente, como Daniel ali, aplica o seu coração voltado para Deus e para as coisas de Deus, então você movimenta, olha só, né? Ele movimenta o céu, porque a resposta vem. Mas essa resposta, ela é travada e há uma batalha espiritual que a gente nem enxerga. Mas ele descreve, está dizendo assim, olha, ele estava vindo e eu fui resistido pelo rei da Pérsia. E aí o rei da Pérsia não é Ciro não, né? Ainda que a expressão se refira ao rei da Pérsia, mas está falando de uma batalha no sentido espiritual. Ou seja, houve por parte das potestades, do inimigo, resistência, que até mesmo Miguel, o anjo, foi deslocado para poder ajudar. Já pensou? A gente nem está vendo, né? Mas a resistência, Miguel é um anjo que aparece nas escrituras, né? E toda vez que ele aparece como alguém que vem realmente para ajudar, pois ele, dá para a gente entender, né? Que ele tem um ministério no sentido de ajuda, de defesa, né? Então ele é deslocado, vamos dizer assim, pelo Senhor para poder ajudar, para que a mensagem possa chegar até Daniel. Na verdade, o próprio Senhor está envolvido nisso, né? A Bíblia diz que os anjos hebreus, eles são anjos que trabalham em favor do povo de Deus, né? Os anjos que não se envolveram na rebelião com Satanás lá no céu, os anjos de Deus mesmo, vamos pensar assim, esses trabalham em prol do reino de Deus. E eles estão, conforme Hebreus, deixa eu ler para os irmãos, diz assim, Hebreus 1,14, diz assim: não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então essa é dos ministérios deles, né? Eles trabalham em prol do reino de Deus. E hoje, por exemplo, né, eles de alguma forma eles atuam, né, a serviço e atendendo aqueles que são os filhos de Deus, né? É claro que algumas coisas nem devo entrar nesse método, não é doutrina dos anjos, né? Mas anjo, por exemplo, não é para ser adorado. A nossa confiança não tem que estar em anjo, irmãos. Eles também são criaturas. Tanto é que diz aqui que eles são ministros. Eles agem também em prol, para ajudar no reino de Deus, do povo de Deus. Então, anjo não se adora. Anjo, na verdade, eles atuam, agem, anjos bons, vamos dizer assim, né? Anjos que pertencem ao Senhor, que não são espíritos maus, não são demônios. Eles trabalham a serviço do reino de Deus. E não devem ser adorados, não devem ser buscados, idolatrados, nada disso, irmãos. Aliás, eles nem aceitam. Se aceitar é porque não é anjo de Deus, né? Você tem, por exemplo, Pedro, né? Pedro teve essa atitude quando se depara com um anjo, ele vai lá e ele se prostra, daí o anjo, opa, levanta, Pedro. Opa, levanta que não nada de me adorar não. Você está equivocado. Aí ele diz assim, adora a Deus. É a Deus que você adora. Também sou criado. Ele foi formado pelo Senhor. Então, você vê aqui que Miguel, a Bíblia menciona Miguel, menciona Gabriel, né? Os anjos que a Bíblia menciona. E eles têm sempre uma função de ajudar, aqui no caso Miguel, ele vem para reforçar, para que a mensagem possa chegar ao seu destino, chegar lá em Daniel. E aí eu caminho para o final, dizendo que então, Daniel, volta para Daniel capítulo 10, Daniel capítulo 10, versículo 15, ele diz novamente: ao falar ele comigo essas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei.
E eis que, como semelhança dos filhos dos homens, me tocou os lábios, então passei a falar. Ou seja, nem tinha, ficou totalmente em silêncio, né? E daí ele é tocado pelo Senhor, ele diz assim, aí eu passei a falar, e disse àquele que estava diante de mim, meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores, e não me ficou força alguma. Ele ainda está descrevendo o que aconteceu com ele, né? Versículo 17, como pois pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, já não me resta força alguma, nem fôlego ficou em mim. E aí ele vai ser tocado, né? Ele diz no versículo 18, então me tornou a tocar aquele que semelhante a um homem, e me fortaleceu. E disse, não temas, homem muito amado, paz seja contigo. E aí você lembra muito bem Jesus usava muito essa expressão, né? Não temas, paz seja contigo. Você vê que a semelhança é muito grande, né? Mas aqui ele destaca a respeito de Daniel, ele diz, você é um homem muito amado. Essa expressão aparece 2 vezes no capítulo 10, né? Versículos 11 e versículo 19. É homem muito amado, né? Ele ser forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido. Ou seja, assim mesmo, quando somos de fato aí tocados por Deus, aí ele nos fortalece. Ele é colocado, ele é levantado, ele já tinha sido levantado, agora pode até falar, mas aí ele é fortalecido. Ele ficou fortalecido e disse, fala meu Senhor, pois me fortaleceste. E aí a atitude dele continua a mesma. Diz assim, Senhor, fala, que eu estou pronto a ouvir, né? Assim como Isaías, fala, Senhor, porque eis-me aqui, né? Eu estou pronto para fazer aquilo que o Senhor quer. É a atitude de alguém diante de Deus, diante do Senhor, recebendo a informação, recebendo a visão do Senhor, para aquilo que, no caso, ali viria pela frente na história, né? Mas ele é fortalecido pelo Senhor. Através, então, do toque do Senhor na vida dele, que ele pode, então, abrir a boca, falar, ele pode, então, também ser fortalecido. E assim também conosco, irmãos. A gente pode pensar desde a salvação. A salvação é Deus vindo a nós, nos tocando, nos salvando, né? Abrindo o nosso entendimento, nosso coração, ouvindo a palavra, o Espírito Santo agindo nas nossas vidas, você é tocado, você é levado ao quebrantamento, ao arrependimento e ao novo nascimento, e a pessoa reconhece quanto ele é pecador, reconhece quanto ele precisa de Jesus Cristo, de salvação. Ele é quebrantado, transformado, e ele recebe uma nova vida pelo Senhor. E aí ele é fortalecido, a gente pode dizer assim, né? Ou também, claro, eu fiz aplicação no sentido de salvação, mas você pode pensar também em outras aplicações na nossa vida. É assim também quando você está diante de Deus, quando você busca a face de Deus, aplica o teu coração a isso, o que você vai reconhecer, o que você vai perceber é as suas misérias, as suas falhas, o quanto você carece de Deus, o quanto você precisa dele, o quanto você é dependente dele, mas ao mesmo tempo você começa a perceber o quanto ele é gracioso, o quanto ele é fiel, o quanto ele nos amou, né? Quanto você é amado como Daniel, um homem muito amado. E aí você se rende a isso, vamos dizer assim, né? E você daí é fortalecido por ele. Você é animado por ele, você é fortalecido, você é colocado de pé para glorificá-lo, para render graças para ele, para viver para ele, e tem uma vida em abundância, né? Então aí eu estou aplicando o texto também para as nossas vidas, mas literalmente é o que acontece com Daniel ali naquele momento, né? Ele vive essa situação, né? Concluo então dizendo, irmãos, Daniel, diante dessa nova etapa agora, do seu povo retornando para a terra prometida, ele continua intercedendo,
Ele continua buscando a face de Deus. E Deus responde. E Deus responde. E Deus fala com ele. E Deus o fortalece para isso. E Daniel continua sendo uma bênção nas mãos do Senhor. Mesmo já na sua idade mais avançada. Mas ele continua sendo uma bênção. Ele não pôde, talvez, retornar, ou talvez seu coração desejou, talvez ansiava por isso, mas já não tinha mais condições. Mas ele pôde contribuir muito para que pessoas voltassem, para que o templo fosse restaurado, e ajudando também aquele povo que ali estava, onde ele estava lá agora no domínio, debaixo do domínio dos medos e dos fãs. Que Deus nos abençoe, que a gente possa, da mesma forma que Daniel, que a gente possa crescer no conhecimento de Deus, a gente possa se fortalecer em Deus, e ter essa atitude desse homem muito amado, e vivemos também para a glória de Deus todos os dias da nossa vida, fazendo aquilo que é agradável ao Senhor, e certamente a sua vida, as nossas vidas serão bênçãos, serão testemunhos, instrumentos de Deus para o seu louvor, para a sua glória, para a propagação do Evangelho, para que Cristo seja exaltado. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer novamente pela tua palavra, lida, pregada nessa manhã, e te pedir a Deus que o Senhor continue trabalhando em nossas vidas, nos nossos corações, fazendo a tua obra, Deus, no mais íntimo do nosso ser. Nós sabemos que o Senhor que tem começado uma boa obra em nossas vidas. O Senhor há de aperfeiçoar até o dia de Cristo. Nós cremos nisso, Deus. Nós cremos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o teu propósito. E nessa confiança, Deus, baseada na tua palavra, nós pedimos que o Senhor continue agindo, fazendo a tua obra nas nossas vidas. Que a gente possa realmente ser como barro nas mãos do oleiro. Que o Senhor tenha toda a liberdade, ó Deus, e sabemos que o Senhor faz isso, de trabalhar no mais profundo do nosso coração. Que a gente possa ser vasos, barro, que são moldáveis, ó Deus, nas mãos do Senhor, para que o Senhor mesmo vá fazendo aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. E assim, ó Deus, podemos ser usados pelo Senhor para a honra e glória do teu santo nome. Te agradecemos, ó Deus, te louvamos pela tua palavra, pelos ensinamentos preciosos que ela nos dá. Agradecemos, ó Deus, rogamos por esse dia também. Pedimos a tua bênção para a continuidade do mesmo, que o Senhor nos abençoe em tudo aquilo que vamos fazer e que possamos assim, ó Deus, ter sempre o nosso coração, o nosso pensamento, lembrando do Senhor e vivendo para o Senhor. Te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém?